Oi, meus lindos, tudo bem? Boa tarde. Hoje nós vamos falar sobre a pontuação e, mais especificamente, vamos falar sobre o uso da vírgula. Nós falamos sobre isso há um tempo atrás, né? Falamos no primeiro bimestre sobre a pontuação de uma maneira geral, né? E aí envolvendo tanto a vírgula como os outros sinais de pontuação, um ponto, dois pontos, né? Ponto e vírgula. E hoje nós vamos focar mais na vírgula, né? Qual é a função da vírgula? Qual é o objetivo da vírgula? A vírgula ela tem várias funções, não apenas de separar ou de dar pausas, né? Como o próprio livro de vocês menciona. Então, vamos lá na página 87 do livro de vocês. Está escrito lá, o uso da vírgula, é o assunto de hoje. O uso da vírgula. Para que eu uso a vírgula? A vírgula, ela é um recurso muito importante no texto que faz com que o texto, né, fique mais organizado. E não somente isso, a ausência da vírgula em alguns momentos, né, em alguns contextos aí, se você deixar de usar a vírgula, você pode cometer um equívoco semântico muito grande. O que é o equívoco semântico, né? Equívocos semânticos e sintáticos também, né? Porque quando você deixa de usar uma vírgula, você pode gerar um sentido diferente daquele que você quer dizer ou daquilo que você gostaria de dizer, né? A gente costuma dar o exemplo daquela frase, da famosa frase, não mate. Uma vírgula pode matar, pode salvar ou pode condenar alguém, né? Então, não mate, não, vírgula, mate. A ausência da vírgula pode salvar alguém, né, de algo, né, por exemplo, de um escapar até da própria morte, né? Então, não mate, não, vírgula, mate. Então, aqui em cima, quer dizer a mesma coisa que aqui embaixo? Não, aqui em cima ele está falando para matar. E aqui embaixo ele está falando para não matar. Olha qual é a importância da vírgula. Ou o quão né, os sentidos que elas produzem, né, a importância de se empregar, do emprego correto da vírgula, né? Vou lá pegar meu óculos. Então, na página 87 do livro de vocês, vocês têm lá, os sinais de pontuação são empregados para dar expressividade aos textos, por exemplo, para demonstrar a entonação de uma fala. Então, você tem aí um cartão postal, né, um cartão destinado, né, a alguém que foi escrito pelo Gabriel, né? E aí, pelo gênero que nós temos aí, né, o gênero cartão postal, você tem, né, a gente já viu carta, lembra que nós vimos carta comercial, carta pessoal, nós temos que obedecer, né, as regras desse gênero, né, obedecer a estrutura desse gênero. Como é que esse gênero é composto, né? O cartão postal, ele segue a mesma lógica da carta, né, que você tem que colocar os deiticos, lembra dos deiticos da enunciação? Você precisa indicar lugar, né, a data, o tempo, lugar, tempo, espaço, pessoa, né? Então aí destinatário, remetente, e aí no caso você tem que colocar da onde é que você está escrevendo. Foz do Iguaçu, acompanha aí, Foz do Iguaçu, 10 de janeiro de 2019. Antes, né, de você colocar um número, a data do registro ali, a data que ele estava escrevendo esse cartão postal, antes de colocar, ele, na verdade, ele organiza, né, essa estrutura
por meio da vírgula. Então, normalmente se coloca, quando a gente coloca na carta, né, ou no cartão postal, ou no e-mail, qualquer que seja, né, o gênero, você coloca lá, Foz do Iguaçu, ou Itaboraí, né, se eu estiver escrevendo daqui, Itaboraí. E aí, antes da gente colocar o número, né, da data, a gente emprega a vírgula, né? Aí hoje, 14, Foz do Iguaçu, no livro de vocês está 10 de janeiro, né? Esse cartão postal foi feito em 10 de janeiro. Aí tá 10 de janeiro de 2019. E aqui 14 de julho, que é a data de hoje, de 2020. Então foi ano passado que ele escreveu, comecinho do ano passado que ele escreveu esse cartão postal aí, tá? E aí ele começa, né, o Gabriel, ele fala assim, vó, vírgula. Esse vó, vírgula, né, é o que a gente chama de vocativo, que é quando a gente começa a carta, que é quando a gente começa esse gênero, né? Quando a gente quer chamar alguém. Para quem que eu estou escrevendo esse cartão postal? É para minha avó, né? Então eu vou chamá-la vó, vírgula, né? Vó, vírgula. Essa cidade, ele fala, essa cidade. Aí ele usa uma vírgula para poder falar da própria cidade, né? Ele explica qual é essa cidade, né? Essa cidade onde fica uma das 7 maravilhas da natureza, onde fica uma das 7 maravilhas da natureza. E aí ele fecha, né, essa informação em relação à cidade por meio das vírgulas também. Então, olha quantos empregos nós tivemos aqui, né? E aí, por fim, você tem, quando ele fala, fiz vários passeios, visitei as cataratas, vírgula, o Parque das Aves, vírgula, o Ecomuseu de Itaipu e o Vale dos Dinossauros. Então, olha aqui, seguindo aí, né? Ele visitei o parque, visitei as cataratas, né? Visitei as cataratas. Ele bota, visitei o parque, vírgula, visitei mais alguma coisa e, no final, o Vale dos Dinossauros. Então, percebam, né, que o emprego da vírgula ele foi utilizado aqui em vários contextos, em várias situações, né? Então, aí a gente pode perceber que a vírgula ela pode isolar uma palavra ou uma frase explicativa. Quando que acontece isso? Ó, isolei uma frase explicativa. Ó, eu coloquei entre vírgulas algo que estava explicando a cidade, onde fica uma das 7 maravilhas da natureza. Que cidade? É uma cidade onde fica uma das 7 maravilhas da natureza. Então, eu estou explicando essa função dessa vírgula aqui, ó, é de explicar, né? Eu peguei uma parte do meu texto e separei para explicar aquilo que eu disse. Certo? Isso acontece muito, principalmente em notícias de jornal, porque em notícias de jornal você tem lá alguns termos ou ainda pessoas, né? Por exemplo, quando você fala na parte do futebol, né? Naquele caderno de futebol do jornal, aí fala Neymar, a gente sabe quem é o Neymar, né? Mas aí o que normalmente a gente tem é Neymar, vírgula. Aí vai explicar quem é o Neymar.
Aí essa explicação de quem é o Neymar, de quem seja o Neymar, vai vir entre vírgulas, porque é algo que está fazendo referência ao próprio Neymar. Então, Neymar, vírgula, jogador da seleção brasileira, vírgula. Aí ele vai dar a notícia e vai falar, né, o que o Neymar fez, se caiu, se não caiu, né, se foi contratado em outro lugar, em outro, né, enfim, né, não sei, né, os meninos é que sabem mais essa questão aí do Neymar, para onde que ele vai, né, onde que é chamado, quanto que ele ganha, enfim. Então, essa parte, né, do uso da vírgula serve para isolar uma palavra ou ainda uma frase explicativa. A vírgula também serve para separar expressões em uma enumeração. Então, quando eu falo assim, eu fui ao mercado, comprei banana, maçã, laranja, uva, pera, enfim, né, abacaxi, morango e melancia. Todas essas frutas que eu falei aqui, se eu fosse escrever num texto, se eu fosse escrever, né, na parte, né, registrar, né, essa fala minha, eu ia colocar todos esses itens enumerados na sequência, na fileira, por vírgula. Então, a vírgula, ela separa expressões em uma enumeração. Como é o caso aqui do exemplo, ó. Ele visitou as cataratas, vírgula, ele visitou o Parque das Aves, vírgula, o Ecomuseu de Itaipu e o Vale dos Dinossauros. Então, aqui, quando a gente acaba, na verdade, né, o último item que a gente enumera, ele vai vir acompanhado pelo E, que é quando a gente sabe que já acabou a lista. Então, o E já sabe, então o próximo item é o último item dessa enumeração, que a gente vai contando, né? Mamão, banana, laranja, pera, melancia, enfim, morango e abacaxi. Aí, ponto final. Entendeu? Ela pode chamar uma pessoa, lembra do vó, do texto? Vó, né, vírgula, ela pode chamar alguém. Quando você chama alguém, quando você chama sua mãe, quando você chama seu pai, seu irmão, sua irmã, né, você chama fulano, vem aqui, esse fulano, né, mãe, pai, vem aqui. Esse chamamento, quando você chama alguém, quando a gente vai passar isso para a escrita, para o texto escrito, ele vai vir entre vírgulas, porque é um chamamento. Porque senão, você pode acontecer de gerar um equívoco semântico. Lembra que eu falei do equívoco semântico? É o equívoco de sentido, que é o que acontece, né? Que normalmente acontece quando você não emprega vírgula quando você está chamando alguém. E deve empregar. Tá? No texto escrito, no texto falado, quando a gente fala, ninguém vê a vírgula, né? A gente só, às vezes, pausa na hora de falar, ou ainda não pausa na hora de falar, mas no texto escrito, quando a gente está escrevendo, esses chamamentos devem vir com vírgula, é o que a gente chama de vocativo. O vocativo é esse termo, né? Acompanhado dessa vírgula que serve para você chamar alguém, certo? E ainda ela separa o nome de localidade e data. Então, olha aqui, né? Quando a gente falou lá, Itaboraí, separa a localidade e a data. Olha quantas funções ela tem, né? E a gente tem mais outras funções da vírgula. Mas o que nós temos aí no livrinho, né? São basicamente essas 4. Então, tem uma definição da vírgula lá embaixo, da página ainda 87, falando assim: a vírgula é utilizada para organizar as ideias de um texto e representar pequenas pausas. Mas a vírgula serve para poder só representar as pausas?
Não, vamos fazer uma recapitulação, então, daquilo que a vírgula serve. Para que a vírgula serve? Então, vocês podem pegar o caderninho de vocês e vocês podem anotar. E aí a gente vai dar exemplos dessas funções da vírgula. Então, a gente tem lá, ó, a vírgula é um sinal de pontuação, né? Serve para, 2 pontos. Para que ela serve? Eu vi que a vírgula serve para chamar alguém, né? Então, deixa eu colocar melhor aqui do jeito que tá. Ó, ela serve para chamar uma pessoa. Você chama alguém. Qual é o exemplo que eu posso dar aqui de chamar uma pessoa? Ó, exemplo. Mãe, vírgula. Cadê você? Mãe, cadê você? Chamar uma pessoa. Olha aqui a vírgula. Segunda função. Função de isolar uma palavra. Isolar uma palavra. Ou ainda uma frase toda. Uma frase. Não pode esquecer que a frase ela vai estar explicando, uma frase explicativa. Olha o exemplo aqui. Não esquece disso, ó. A vírgula ela vai estar servindo para explicar aquele termo mencionado. Então, ó, Neymar, vírgula. Jogador. Quem é o Neymar? Estou explicando quem é aqui, ó. Jogador da seleção brasileira. Aí no final, vírgula, de novo, ó. Vírgula, vírgula. É um fechamento aqui, ó. Ela vai isolar essa expressão aqui, essa frase explicativa, certo? Então, vai vir entre vírgulas, não é só colocar a vírgula aqui não, porque senão vai estar aparecendo vocativo, ó. Vai parecer que você está chamando o Neymar, e você não está chamando o Neymar, você está explicando quem é o Neymar. Então, ó, vírgula aqui, Neymar, vírgula, jogador da seleção brasileira, vírgula, foi contratado em tal lugar. Em tal lugar, que não sei onde que ele está agora, né? Que mais? Ela serve para separar o nome. Ela separa nome de localidade e data. Nome de localidade e data. Itaboraí, vírgula. Hoje que dia? 14 de julho de 2020. Certo? E ainda tem a quarta, que é separar expressões em uma numeração. Então, aqui eu vou botar o exemplo. Itaboraí Deixa eu ver. Itaboraí, hoje 14, né? 14 de julho de 2020. Deixa eu apagar lá em cima para poder colocar a quarta. A vírgula ainda serve para, vamos lá, acompanhando aí, para separar expressões em uma enumeração. Então, ela separa expressões em uma enumeração. Como assim, professora? Lembra que eu falei do mercado, né? Fui ao mercado e comprei banana, vírgula, maçã, vírgula, abacaxi, vírgula, tomate, vírgula,
Melancia e... Acabei, ó. O próximo é o último. E morango. Ponto. Certo? Então, essas basicamente são as 4 funções que a gente vai ver, que a gente está vendo, tá bom? Então, vocês podem fazer a página 88, a da página 87, a página 89, tá bom? Para que vocês possam, a gente possa corrigir nas aulas online. Tá bom, gente? Beijos, tchau, tchau.